Ok. Então, boa tarde, pessoal. Quem eu não vi ainda, né? Quem eu não falei boa tarde ainda. Então, essa web aula hoje é para a gente começar o conteúdo novo. Então, a gente já encerrou agora, né, a parte de trigonometria. Então, a partir de hoje, nós vamos começar conteúdo novo, tá? Mas, como eu estava falando, né, antes de começar a gravação, o primeiro trimestre, ele era para terminar dia 17 de maio. Só que aí veio o isolamento, né? Nós ficamos aquelas 2 semanas que ficaram contando como as nossas férias de julho, né? Então, eles alteraram, a Secretaria de Educação alterou essa data do final do primeiro trimestre para 16 de junho, que seria terça-feira agora. Mas, agora, houve uma nova mudança e o primeiro trimestre vai se encerrar apenas dia 31 de agosto, tá? O que muda para a gente? Eu tinha definido para vocês 4 notas, né? Que eram aquelas 2 que nós fizemos ainda na época que nós estávamos em sala, e as 2 agora após, né? Que foi o trabalho da curvatura da Terra e as atividades, os vistos, né? Os vistos remotos. Eu queria ter mandado meu vistinho para vocês, mas eu não consegui. Eu até fiz o desenho dele, mas não deu certo. Então, o que eu vou fazer agora? O que a gente começar a fazer daqui para frente vai valer a 5ª nota, que vai valer para esse primeiro trimestre, e a partir daí, as próximas atividades que a gente fizer, né, vão valer já para o segundo trimestre. Até porque as aulas, elas estão previstas para voltarem dia 1º de agosto, tá? Eu vou só colocar o carregador aqui. Ô, Sora, não era dia 3 de agosto? Ai, não sei, eu vi 1º de agosto. Deixa eu ver. Gente, voltando ao oceano tá ótimo. Nossa, assim, como minha 2 mãe dias a mais ou a menos tá ótimo. Não, tem razão. A minha mãe tá falando, né, que, tipo, pelo jeito que tá os casos aqui de Itajaí, não volta esse ano. Sua mãe, ela faz o quê? Ela é professora? Ah, tá. Porque assim, uma coisa que a gente não tem como dizer, não tem como a gente afirmar nada, né? Ninguém sabe de nada. Essa que é a verdade, né? Isso, eu nem o tava governo não preocupada. sabe, nem os médicos não sabem. Os médicos ainda devem ser os que sabem um pouquinho mais. Mas, assim, é tudo muito novo para a gente, né? A gente não sabe como que tudo vai funcionar. Eu achei, no primeiro momento, que aqui em Santa Catarina estava bem mais tranquilo, até pelo fato do isolamento aqui ter começado antes, né? Tanto que eu separei umas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, mas comparando com outros estados, Santa Catarina está bem mais confortável, né? Vamos dizer assim, né? Os outros estados estão bem piores, mas por conta de ter começado o isolamento lá atrás. Mas, depois que eles liberaram o comércio, parece que tudo voltou ao normal, porque eu nunca saio na rua quase, é muito raro. Mas quando o dia que eu precisei sair na rua, eu fiquei assustada de ver a quantidade de pessoas na rua, nos lugares, fazendo fila para entrar nos lugares. Então, a gente acaba ficando um pouco pessimista, né? Nesse sentido. Parece só eu colocar na tomada. Peraí. Tô vendo os comentários aqui de vocês aqui no chat. Na verdade, a gente está preocupado, né? As coisas estão caminhando para piorarem. Aliás, os gráficos que a gente vai ver hoje até falando sobre isso, tá? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu começar aqui? Claro, o Caleb perguntou se a gente tinha... Para a Maria, daí o João, tá? O Caleb tinha perguntado se a gente tem que colocar o nosso nome e a turma. Não, eu consigo ver depois. Depois eu assistindo o vídeo, eu marco certinho todo mundo que participou, tá? Fala, João.
A matéria nova é sobre aquilo que a senhora tinha postado, sobre a Vitória Régia e a curva exponencial e tal? Isso, funções exponenciais. Isso Ah, tá. mesmo. Fechou. Mais alguém? Então tá. Então eu vou colocar aqui os slides para a gente começar. Não, antes de colocar os slides, eu vou. Depois eu coloco. Eu vou começar contando uma história para vocês. Provavelmente vocês não conhecem. Talvez o Vitor, que é a Kimberly, que eram meus alunos ano passado, talvez já tenham ouvido essa história. É a lenda do xadrez. Essa história, ela se passa na Índia, né? Kimberly já conhece. Essa história se passa na Índia, mas é uma lenda, né? E a história de um rei que... Aí se eu ficar lendo vocês falando, eu não consigo, eu me perco. Mas não é a do camelo, não, essa é outra, tá? A do camelo que eu contei esse ano, né? Aí todo mundo já conhece. Ok, vamos lá. Então, a história de um rei, que ele era muito poderoso, muito rico, né? E ele precisou, né? O reino dele foi atacado, e ele precisou participar de uma guerra, né? E aí eles organizaram a guerra, né? Todo como que ia ser, para defender o reino, e se eles ganhassem também, eles poderiam conquistar mais terras, né? Se é que dá para a gente dizer que guerra alguém ganha, né? Mas vamos dizer que ele ganhou essa guerra. Mas na guerra ele perdeu o filho dele, que era o príncipe, o herdeiro do trono. Ele foi abatido durante essa guerra. E isso fez com que o rei ficasse muito triste, mas muito triste. E aí ele não conseguia mais nada, assim, né? Tudo que ele tinha conquistado, o poder que ele tinha, tudo, nada mais tinha valor depois que ele perdeu o filho amado dele, né? E a gente sabe como que é, né? Como é difícil a gente, né, perder uma pessoa amada, né? Quem já passou por isso sabe. E o que que ele fazia? Ele ficava, né, horas e horas, dias e dias, sentado, né, mexendo na areia e desenhando ali toda aquela batalha, né? Como que foi a batalha? Ele desenhava a cavalaria, desenhava os muros do reino, né? Os guerreiros e tudo como funcionou, o que aconteceu. Aí depois ele apagava tudo, desenhava tudo de novo, né? E ficou assim naquele sofrimento sem fim. E os súditos foram percebendo a situação do rei, né? E pensando, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí veio um sábio, né, um Brahmane, e trouxe um presente para o rei. Né? A intenção dele era que o rei, né, se distraísse, né, pensasse um pouco em outras coisas para que ele conseguisse, né, voltar à vida, né? Que por mais difícil que seja, a gente sempre precisa tentar, né, reagir, né, por mais dificuldades que a gente tenha, né? Aí esse sábio trouxe o presente. E o presente, né, como já diz o nome da história, né, a lenda do xadrez, o presente era um jogo de xadrez. Só que o rei não conhecia, né? Então ele apresentou, né, aquele quadrado com todos aqueles, né, 64 quadradinhos. E aí o rei, né, se interessou em observar aquele jogo, né? E aí ele foi vendo que tinha as peças brancas, as peças pretas, né? Os peões, depois tinha as torres, né? Os cavalos, os bispos, o rei, a rainha. E aí o rei começou a achar interessante aquele jogo, né? Porque aquele jogo representava o reino, representava aquilo que ele conhecia, inclusive a ideia da batalha, né? E aí ele começou a ver naquele jogo a batalha. E aí aquilo ele foi se interessando, né? E gostando, cada peça andava de um jeito diferente, né? O cavalo podia passar por cima das outras, né? O bispo andava na diagonal, a rainha podia andar né? Ela era a mais poderosa do jogo. E aí ele foi se interessando e foi, né, querendo aprender mais as regras, começou a jogar e começou a ficar melhor. E foi saindo, né, daquela depressão, né, profunda que ele estava. E foi melhorando, foi melhorando.
Aí o rei, né, depois que ele já estava bem, resolveu chamar o sábio novamente para recompensá-lo. E aí ele disse para o sábio: olha, você pode pedir o que você quiser, qualquer coisa, né? Aí o sábio: não, Vossa Majestade, eu não quero nada, né? Para mim, a minha maior recompensa é ver Vossa Majestade assim, feliz, né? Era essa a minha intenção, vê-lo bem. Então, eu não quero nada. Aí o rei se ofendeu, né? Disse: não, mas como? Você tem que pedir, né? Você pode pedir moedas de ouro, eu tenho tesouros, palácios, terras, aquilo que você quiser, pedras preciosas. E aí o, o sábio, né? Como ele não, na verdade ele não queria nada, mas aí ele pensou: eu já sei. Eu vou querer a minha recompensa em grãos de trigo. Aí o rei falou: o quê? Grãos de trigo? Mas como assim, né? Não tem sentido isso, né? Eu estou te oferecendo pedras preciosas, terras, palácios, e você vem me pedir grãos de trigo? Eu falei: mas são grãos de trigo da seguinte forma: eu quero um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro de xadrez, o dobro para a segunda, né? Ou seja, 2 grãos de trigo. O dobro para a terceira, ou seja, 4 grãos de trigo. E assim sucessivamente até a 64ª casa do tabuleiro. Aí o rei falou: nossa, mas que pedido mais ridículo, né? Achou aquilo absurdo. Mas tudo bem, né? Se é da sua vontade, então, né, será recompensado dessa forma. E aí o rei pediu, né, para chamar lá os contadores do reino para calcular, né, a quantidade de grãos de trigo que o sábio queria. E aí eles, né, pegaram, foram lá fazer os cálculos, né, e rapidamente levou, assim, algumas horas, né, até porque eles não tinham a tecnologia que nós temos, né, e voltaram com o resultado. Aí eles falaram para o rei: olha, Vossa Majestade, esse pedido do sábio é impossível de ser realizado. Mas impossível, né? Como? Porque, olha, mesmo que nós plantássemos trigo por todo o reino, ou por toda a Índia, e pelas terras que nós nem, né, possamos imaginar, ainda assim, por 1000 anos, nós não conseguiríamos ter essa quantidade de grãos de trigo. Aí o rei falou: nossa, né? E digo mais, eles falaram: se nós juntássemos esses grãos de trigo numa, né, fizéssemos um monte dele, essa montanha seria maior do que o Himalaia. Aí o rei falou: nossa, mas como, né? Como pode? Porque é o que a gente vai começar a estudar agora, né? Essa função, né, exponencial que acaba sendo um número muito grande. E aí eles apresentaram, né, o número para o rei, e o rei, né, falou: então, eu não tenho como, né, pagar, né, essa promessa que eu fiz. E aí o sábio, né, acabou conseguindo o que ele queria. Afinal de contas, desde o início ele disse que ele não queria nada, né, que a maior recompensa dele era ver o rei feliz. E assim ele ensinou para o rei, né, que mesmo o mais poderoso, por mais poder e riquezas que a pessoa tenha, né, não tem como, tem coisas que ela não vai conseguir ter, né? E nesse caso, né, matematicamente ele provou isso. Tá bom? Aí a história acaba aí, né? Pelo menos essa parte da história. Quero deixar um tempinho aqui para vocês comentarem alguma coisa que vocês queiram falar. Quem já conhecia, quem não conhecia, que vocês... Não? Só no chat? Ah, comenta no áudio aí para eu ouvir. Depois, na hora que eu colocar os slides aqui, eu não vou conseguir ver o chat, só vou conseguir ver depois. Quando a senhora estava contando, eu já queria ter dado spoiler. Peraí, um de cada vez agora. João, depois o Caleb. Fala, João. Enquanto a senhora estava contando, eu queria dar spoiler, porque a senhora já tinha contado essa pra gente. Já sabia o final, né, João? Fala, Caleb.
Eu me perdi no meio da história naquela parte lá, que o sábio, ele pediu o trigo lá pro rei. Eu não entendi essa parte, Ah, foi ele a pediu. moral da história. Ah, tá. Não, mas você entendeu aquela parte que ele queria 1 grão de trigo para a primeira casa, o dobro para a segunda, o dobro para a terceira, Ah, o tá. dobro. Entendi. Então, esse número ele vai aumentando, né? Sempre vezes 2, né? É o que faz com que ele fique tão grande. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ah, tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Foi essa parte que você se perdeu, Caleb, é isso? Isso, prof. Ah, tá. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui os slides, então, para a gente ver. Aí. Apareceu para vocês aí? Na tela? Agora, se vocês Sim, quiserem senhora. responder. Sim, Peraí. senhora. Obrigada. Então, a primeira parte da aula, né, foi a lenda da história da origem do jogo de xadrez. Olhem que essa foto, ela mostra, né, ó, 1 grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta, depois 16, 32, 64, vai ficando apertadinho na casinha. 128, 256, e vai dobrando, 512, 1024. Então, é essa a ideia, né? Aí eu vou fazer uma comparação. Não, primeiro o resultado, né? O número total de grãos de trigo, de acordo com a promessa do rei, será expresso pela soma dos 64 primeiros termos da progressão geométrica, né? Então, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128 e assim por diante. E o resultado é esse número gigantesco aqui, ó. Por isso que ele não conseguiu cumprir a promessa, né? O rei não conseguiu. Para a gente ler, a gente tem que pensar de trás para frente. Então, ó, que 615 grãos de trigo, 551 mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões. Então, a gente vai ler 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil, 615 grãos de trigo. Então, era muito grão de trigo, né? Não ia ter como juntar essa quantidade absurda. E aí, eu quero fazer uma comparação com essa situação que a gente está vivendo, né? Agora vamos pensar nesses números como sendo os dados da contaminação por coronavírus. Vamos imaginar que seria da mesma forma, né? Sempre dobrando a cada 5 dias. Então, como seria isso, né? Então tá, no primeiro dia, 1 caso. 5 dias depois, no dia 6, 2 casos. Aí, 5 dias depois, que seria o dia 11, 4 casos. Mais 5 dias, dia 16, 8 casos. Aí, dia 21, 16 casos. Dia 26, 32. Mais 5 dias, 64 casos. Mais 5 dias, 128. Depois, no dia 41, 256 casos. Dia 46, 1 mês e meio, né? 512 casos. Dia 51, 1024. Dia 56, 2.048 casos. Dia 61, que seria mais ou menos uns 2 meses, já 4.096. Aí eu já pulei aqui para o dia 81, né? Sempre multiplicando por 2, 65.536 casos. Então é por isso que a curva, né, do coronavírus, ela tem ela é tão íngreme, né?
ela faz esse movimento aqui, ó. Então, eu quero mostrar para vocês, eu acho que eu vou entrar por aqui que é mais rápido. Eu quero mostrar para vocês o site do Ministério da Educação, que traz esses gráficos, né, atualizados. Agora eles estão trazendo de novo, porque eu acho que eu não estou conseguindo abrir aqui o site. Abriu. Apareceu para vocês aí? Então, beleza. Então, esse daqui é o site do Ministério da Educação, e eles estão novamente, né, trazendo os dados atualizados. Então, nós temos aqui por dia, né, por semana, os dados acumulados, né? Então, aqui, ó, ele está com a data de ontem, já atualizado com a data de ontem, 18 de junho, às 6h30. Então, nós estamos aqui no Brasil com 978.142 casos acumulados, 22.765 casos novos, ou seja, nas últimas 24 horas, né? 47.748 óbitos e 1.238 novos óbitos, né, nessas últimas 24 horas, tá? Então, o número está bem alto e ainda não começou a baixar a curva, né? O João tinha comentado, uma hora que eu pedi para vocês falarem, sobre um vídeo que eu postei para vocês, que é o vídeo das Vitórias Régias. Eu vou falar sobre ele hoje de novo, tá? Eu postei naquela época porque nós já estávamos vivendo essa situação, né? Eu queria entrar nesse conteúdo com vocês, mas eu pensei, não, melhor a gente terminar a trigonometria, né? E daí a gente continua com o conteúdo novo. Mas é o que a gente está vivendo agora, né? Esses gráficos aqui, ó, eu tenho aqui casos novos por data. Então, esse daqui é por dia, ó. Quantos casos por dia? Então, no primeiro dia foram 0 casos. Depois, né? Mas com 0. Depois 1. Aí vai aumentando, né? Ó. A gente vai passando aqui, 4, 6, 9, 21. Isso por dia. 200, 400, 500, ó. Por dia, 1.000. Vai subindo. 1.200, 1.800, 5.000, 7.000, 10.000. Vai subindo. 11, 18, 20, 26, 28, 30. Ele vai subindo cada vez mais, né? Então, nós estamos aqui, ó. 32.000. Esse último foi 22.000, né? Isso por dia. Aqui é por semana, ó. A gente consegue ver. Esse site é fácil, vocês que tiverem curiosidade de ver, só digitar lá no Google Ministério da Saúde, coronavírus, você já acha fácil. Aí aqui eu tenho um gráfico, que são os casos acumulados por data de notificação. A diferença entre esse e o anterior é que aquele era só por dia, tantos por dia. Aqui são acumulados. Então, além dos diários, vai somando com os dias anteriores, né? Vai somando, somando. Então, aqui, ó, aí ele vai ser mais rápido, né? Que é o que acontece lá na conta dos grãos de trigo, né? Primeiro dia 1, segundo dia 2, mas eu já somei 3, né? Terceiro dia 4, mas se eu somar 1 mais 2 mais 4 dá 7. Então, eu vou somando, né? Além de multiplicar, eu vou somando. E aí começa a crescer mais rápido. Olha como ela vai fazendo essa curva, né? Cada vez mais rápida. Isso significa o quê? Que o momento que o coronavírus chegar no pico, né? Ele vai começar a descer. Então, essa curva que está subindo, ela vai ter uma curva para descer também, né? Não vai do pico chegar no 0, né? Ele vai fazer esse movimento também decrescente, né? Aqui desse lado tem os casos acumulados por semana, depois tem por estado, né? Aqui a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Maranhão, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Espírito Santo. Santa Catarina não aparece aqui, ó. Por quê? Porque nós, né, estamos comparado, né, a esses outros estados aqui, principalmente São Paulo,
nós estamos, digamos que um pouco mais, uma situação um pouco mais confortável, mas, né, como vocês mesmos estavam comentando, para a gente se preocupar, porque os casos estão aumentando, né? Cada dia que passa a gente vê eles aumentando. E quando eles começam a aumentar, ele vai fazer isso, né? Ele vai aumentar cada vez mais rápido. Aqui também por semana. Depois aqui no mapa do Brasil eles mostram, né, por região, por estado. Aí aqui é os mesmos gráficos, só que número de óbitos, né? Então, óbitos por dia, por semana. Esse último aqui que a gente teve foram 1.238, né? Aí por dia aumenta, diminui, mas vai acumulando, né? Então, aqui são os óbitos acumulados. E esses dados aqui, o governo tinha até tirado desse site, mas o STF fez com que colocassem de novo, né? Porque é informação que a gente precisa ter, né? Para entender o que está acontecendo, né? E isso é mostrado através da matemática, né? Pois eu tenho óbitos acumulados por semana. Então, esses gráficos aqui ó, é mais ou menos o que a gente vai estudar agora, tá? Eu quis mostrar esses gráficos para vocês porque para a gente conseguir entender um pouco como isso funciona, né? Tem alguns vídeos na internet que eles explicam como é feito o cálculo de projeções, né? Para entender o que ainda pode acontecer, né? Quando eu... Opa, fiz o contrário, aqui para cima. No início, né, dessa situação toda, eu vi uma foto que era um cálculo de um instituto, né? Agora não lembro qual instituto, que eles fizeram umas projeções que o Brasil, se fizesse um isolamento total, teria 44 mil mortos. E na época eu fiquei, assim, um pouco até duvidosa. Falei, nossa, mas mesmo com isolamento vai ser tanta gente assim, né? 44 mil pessoas, é muita gente. E agora nós já passamos essa marca, né? Que era o número que eu tinha na minha cabeça. Já estamos com quase 48 mil e ainda não começou a diminuir, né? A gente for pensar que na hora que começar a diminuir, ainda a curva ainda vai ter que fazer esse caminho, né? Então, por isso que a gente precisa, sim, né, continuar se protegendo, se precisar muito sair, usar máscara, né? Eu sei que vocês já devem ter ouvido muito falar isso, mas é importante a gente conversar sobre isso também. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses gráficos que eu mostrei? Podem interromper quando eu estiver falando também, viu, gente? Perguntem. Vocês ficam muito quietinhos, eu penso que eu estou falando sozinha. Não? Ninguém quer comentar nada? Não adianta colocar no chat que eu não estou vendo agora. Eu acho que esse negócio do coronavírus ainda vai piorar, porque espalhava mais por causa do vento, né, no ar. E nos outros países foi mais por conta de época de inverno, né? Agora a gente já tá chegando no inverno também. O povo tá fazendo fila nos bares aí para ficar bebendo também, não ajuda? Sai desgrama. Pois é. Eu acho que assim, o comércio abrir já foi complicado. Quando eles falaram que iam abrir o comércio, eu pensei, nossa, não é uma boa ideia, não é o momento ainda. E para nós, né, que somos da escola, né, professores e alunos, para a gente é mais difícil, porque só nós que estamos parados, na verdade, né? Todo mundo já voltou e nós ainda estamos parados. E quanto mais as pessoas saírem na rua, mais tempo a gente vai demorar para conseguir voltar, né? Por isso que a gente fica, às vezes, um pouco pessimista, assim. Tenta, né, no máximo, tentar ser otimista, mas os dados não levam a isso, né? Ó, esse daqui é um outro gráfico que passou no jornal ontem, né, no NSC, e aí me chamou muita atenção, fazia tempo que eu tinha reparado, né, eu peguei na verdade esse aqui não é o de ontem, é o de antes de ontem, do dia 17 de junho. Eu peguei ele porque está um pouco mais atualizado. Mas tem uma coisa nesse gráfico, os dados estão certos, tá? Pelo menos número de casos notificados, né? A gente sabe que
só são confirmados aqueles que fizeram o exame, né? Então, tem muito caso que não fez o exame, então não tem como saber. Mas esses são os confirmados. Mas tem uma coisa nesse gráfico que está errada, matematicamente falando. Eu vou deixar um tempinho a tela aí para vocês olharem e ver se vocês conseguem descobrir onde que está o erro desse gráfico. Se tentar falar e não for, não tem problema, gente. Arrisca, aproveita. Me ajudem. Quero ouvi-los. Alguém percebe um erro aí nesse gráfico? Vocês acham que está tudo certo? Ô, Sora, o dado ali de recuperados não tá errado? Porque parece O quê? que tem. Assim, o dados ali de gente recuperada, porque parece que tem bem mais contaminado do que recuperado, porque o povo tá aglomerando também. Ô, prof, o que eu vi foi outra coisa. Assim, foi o que eu disse, esses números... Tá, você já fala, então só responder ela. Esses números, foi o que eu disse, se a pessoa ter feito o exame e ter dado positivo. Então, assim, tem muita gente que tem o vírus, né, porque está circulando, é isso que, né, que ela estava falando, que... Quem que era que estava falando, que eu não reconhecia a voz? E agora? Mas tudo bem. Esses dados são aqueles confirmados, tá? Então, assim, tem muita gente que está andando na rua, que está com o vírus, né? Mas que não tem nenhum sintoma, então não faz parte dessa estatística aqui, tá? Mas não é esse o erro, não, tá? Se a gente for fazer a conta, ó, 15 mil casos confirmados, 12 mil já se recuperaram, faz sentido, tá dando aí uma diferença de 2.400, né? Mais ou menos. Então, fala, João, você achou uma outra coisa? É porque ali teve um disparo muito grande na divisão de dias entre 13 do 3 e 20 do 3. Isso foi de 149 para 608. E depois a diferença foi do dia 20 do 3 até o dia 7, que é até onde eu vi é de uma semana até uma semana, né? A divisão de dias. Tá por semana aqui, né? Isso, entre 149 e 608 teve uma diferença de mais ou menos uns 450, enquanto que o do 600 e do 608... Ah, não, é a mesma coisa, não é? Não. Enfim. Isso são dados confirmados, tá? Esses dados, os números estão certos, tá, gente? A dica tá aqui, os números estão certos. Ô, o problema não são os professora, números. as datas não são? Não. As datas, na verdade, tanto faz, tá? Eles separaram por semana, tipo, a cada semana. O problema, na verdade, gente, tá aqui, ó, pensa. Aqui o primeiro dia, né, 3. Aí uma semana depois, 25. 3 vezes quanto vai dar 25? 8. Então, esse 25, ele tinha que estar bem mais acima do 3, né? Para fazer uma proporção que faça sentido. De 25 para 149, 25, 50, 75, 100, 125, 150. 6 vezes 25 para dar 149. Então, esse 149, ele tinha que estar bem mais acima do que o 25. Isso ia fazer com que a curva... confirmado. Eu estou falando do desenho do gráfico tá errado, ó. Tá vendo? Sim, mas talvez... Porque a linha... Talvez a curva realmente aconteceu, só não foi confirmado. Talvez realmente tenha se espalhado 8 vezes, só que só foi confirmado 6 vezes. Não, então, João, esses números estão certos. O erro que eu percebo é na linha do gráfico. Porque, assim, essa linha, ela deveria estar bem mais íngreme do que ela está. Essa linha, ela engana a gente, dá a impressão que, ó, foi subindo bem devagarinho, né, ó. E, na verdade, não. Claro que chega aqui, ela começa a ficar mais, né? Tá vendo? O espaço vai ficando maior, são 2.000 a mais, né? Mas tá vendo? Ó, aqui dá a impressão que ela subiu pouco, né?
mais nesse sentido, tá? Então, eu acho que ele deveria ser mais íngreme do que ele é. Ele está muito esticado. Então, assim, para mim, que eu percebo, olhando para esse gráfico, que o erro está aí. Ele é muito esticado, assim, né? Então, se a gente fosse colocar realmente esses valores fazendo sentido, o 25 para o 149, o 149 teria que estar bem mais acima, o 608 mais acima ainda, né? Então, esse 14 mil, nossa, estaria em pé, né? Tá? Nesse sentido que eu falo. Mas é para a gente pensar, né? Ô, Sora, o 3 e o 25 tá na mesma linha ou é impressão minha? Não dá a impressão que tá... Eu também, olhando, eu tenho a impressão que tá plano, que não, nem subiu, né? Subiu, de 3 para 25 existe uma diferença, né? Exatamente. Então, é isso que eu olho para esse gráfico, me dá um estranhamento. Eu falo, esse gráfico, ele não parece real, né? Não os números, mas a forma como ele está desenhado, né? Professor, eu acho que é para não assustar a população. Só se for. Dá a impressão que é intencional, mas é estranho, porque a imprensa, eles estão procurando não esconder nada, né? Pelo menos eu acho, né? Espero que não esteja. E é bem como a senhora falou, né? Porque realmente, vendo dessa forma que estão falando, que é mostrado, parece que é muito gradativo, sendo que o exponencial não é gradativo, né? Não é. É muito radical. A curva exponencial, ela tem uma outra forma, e não essa, né? E aí, ó, eu coloquei aqui só para lembrar, né? Como o João tinha lembrado também, desse vídeo que eu postei para vocês faz um tempinho já, mas quem ainda não assistiu, vai lá no Classroom, ele está lá, entra lá, assiste. Esse vídeo é bem interessante, tá, gente? Ele explica mais ou menos isso que eu estou falando, né? De outra forma, mas é bem legal, assim. Quando eu vi esse vídeo, eu achei ele muito interessante, então vale a pena assistir, tá? Não fui eu que fiz esse, eu achei na internet e coloquei porque eu gostei mesmo. Tem outros também bons. Se vocês pesquisarem no YouTube, assim, tem muita coisa falando sobre a curva do coronavírus, né, como que funciona, né, por que os casos se espalham tão rapidamente, tá? Então, assistam. Quem não viu ainda, vai lá, volta lá, dá uma olhada, que agora a gente vai começar a falar disso, tá? Então, aqui a parte mais teórica, né? Então, o que é uma função exponencial? É toda função de R em R, né? Ou seja, faz parte do conjunto dos números reais, dada pela lei de formação. F de x é igual a elevado a x. Então, por que ela chama função exponencial? Porque o x, ó, ele é o expoente. Ele está no expoente, então é função exponencial. Com a diferente de 1, por que o a não pode ser 1? Vamos pensar, se o a for 1 e o x for 1 também, né? 1 elevado a 1, 1. Se o a for 1 e o x for 2, 1 elevado ao quadrado dá 1. Se o a for 1 e o x for 3, 1 elevado ao cubo também é 1. Então, o que vai acontecer? Não vai ser uma função exponencial, ela vai ser linear, né? Ela vai ficar na horizontal, né? Vai ser sempre 1. Então, o a não pode ser 1. E também, o a, ele tem que ser maior do que 0. Tá? Então, pode ser 0,5? Pode. Mas 1 não. Pode ser 0,999. Mas não pode ser 1. Tá? Exemplos. F de x é igual a 3 elevado a x, né? É o 3 e o expoente é x. Eu posso usar, assim como ano passado nós vimos, ano passado nós estudamos função afim e função quadrática, né? E aí já tinha esses dois formatos que a gente pode escrever, né? Ou f de x ou y. Então, esse outro exemplo, ele está assim, y é igual a 1 meio, que é a mesma coisa que 0,5, né? Elevado a x. Ou f de x é igual a 0,4 elevado a x. Y é igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. Então, uma função exponencial, a base, né, o a, pode ser um número irracional? Pode. Ele só não pode ser 1
né? E não pode ser um número negativo, tá? Mas pode ser um número irracional, desde que seja positivo. Aí, o gráfico da função exponencial, eu coloquei aqui 2 exemplos. Primeiro, olha só como que ele fica, né, ó. Por isso que eu falo, aquele gráfico lá da NSC Notícias não faz sentido, né, porque ele tem esse formato aqui, e o gráfico do coronavírus tem esse formato, né, ele sobe bem mais rapidamente, né. Então, ó, traçar o gráfico da função exponencial elementar, y, né, ou f de x, é igual a 2 elevado a x. Bom, acho que da turma da tarde, assim, a maioria não foi meu aluno ano passado, mas vocês estudaram, com certeza, função afim, né? Acho que a maioria devia ser do professor Soares, quem era da nossa escola. Mas o que a gente faz para calcular um gráfico? A forma de fazer é a mesma da função afim e da função quadrática. O que a gente vai fazer? Dar valores para x, substituir o x no expoente e fazer os cálculos, né? Eu vou passar aqui para vocês só explicar como está, tá? Depois eu vou gravar uma videoaula explicando certinho, passo a passo, né? Como que a gente faz o cálculo, um por um, tá? E como que a gente monta o gráfico. Ô, prof, a senhora também vai disponibilizar o slide ou algum documento com conteúdo do tipo que a senhora passou num dos primeiros slides falando o que é a função exponencial, que ela é igual, mas a parte teórica, digo. Sim, esses slides eu vou colocar lá no Classroom também. Esses fechou, slides muito que eu obrigado. fiz, tá? Então, ó, eu vou dar valores para x, que aqui foi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores vai depender da situação, né? Mas vamos dizer que o básico seria isso aqui, de menos 2 a 2. E aí eu vou substituindo. Então, y é igual a 2 elevado a x. Então, se x é menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Aí, o expoente negativo, a gente tem que inverter a fração, né? Então, vai ficar 1 meio elevado ao quadrado, ou seja, 1 quarto. Depois eu vou fazer isso passo a passo para vocês na videoaula, tá? Agora, x é menos 1. Então, eu vou substituir o x por menos 1. Vai ficar 2 elevado a menos 1, dá 1 meio. X é igual a 0. Então, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. X é 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1, 2. Né? Então, o expoente é 1, né? O resultado é a própria base. Né? E quando x é 2, 2 elevado a x, então, 2 elevado ao quadrado, 4. Então, a gente tem aqui, ó, x é menos 2, o y, ó, se 1 está aqui, eu vou dividir em 4 partes, o y está aqui, ó, 1 quarto. Quando x é menos 1, o y está aqui, ó, meio. Aí, x é 0, o y é 1. Aí ele já começa a subir mais rápido, ó. Ai, passei para outra, peraí. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Então, quando x for 3, vai ficar 2 elevado ao cubo, vai dar 8, né? Então, já vai lá em cima, lá no 8. Então, é por isso que ela sobe assim, né, de uma forma tão rápida, né? Começa devagarinho e vai aumentando, vai aumentando. Isso quando o x é um número maior do que 1, né? Maior do que 1. Pelo menos positivo, né? O módulo dele. Agora, quando quando a base, né? O A é um número maior do que 1, tá? Então, no caso 2. Agora, quando A é um número menor do que 1, por exemplo, meio, o que vai acontecer? Qual que é a diferença entre uma e a outra? Vou fazer a mesma coisa, vou dar valores para x, menos 2, menos 1, 0 e 1. E vou substituir o x por esses valores. E vou encontrar esses resultados aqui. Então, 1 meio elevado a menos 2 dá 4. 1 meio elevado a menos 1 dá 2. 1 meio elevado a 0, 1. 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. E 1 meio elevado ao quadrado dá 1 quarto. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ela
fez a curva, ela fez o caminho inverso, né? Ó. Ela começou lá em cima e ela foi decrescendo. É o que vai acontecer com a nossa curva do coronavírus, a hora que alcançar o pico, né? E começar a decrescer. Porque eu falei, não vai começar a decrescer e já chegar no zero. Ela ainda vai passar por um tempo até ir abaixando, diminuindo, 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 até chegar no zero. Alguém quer comentar alguma coisa? Então tá bom, queridos. Tchau para vocês, fiquem bem, se cuidem, tá? Leva a sério aí esse negócio do isolamento, não é fácil, tá difícil ainda, mas já é difícil pra gente, imagina para vocês que são jovens, deve ser mais difícil ainda. Mas vai passar, vamos acreditar que vai passar, né? Certo? Beijo, gente, até a próxima. Tchau, prof. Tchau.